O Salmo 22 é um dos textos mais profundos e proféticos das Escrituras. Escrito por Davi, este salmo descreve com detalhes impressionantes o sofrimento de um homem abandonado, cercado por inimigos e submetido a uma dor inimaginável. No entanto, o que torna esse salmo tão poderoso é que ele não se limita a ser apenas uma expressão de dor e angústia, mas também aponta diretamente para a crucificação de Jesus Cristo. Este salmo é, sem dúvida, um dos mais evidentes exemplos de profecia messiânica no Antigo Testamento. Ele não apenas antecipa o sofrimento do Messias, mas também revela o plano redentor de Deus para a humanidade. O seu cumprimento em Jesus Cristo é uma prova do poder de Deus e de sua soberania sobre a história. 1. O Salmo 22 e a angústia do servo sofredor. O Salmo 22 inicia com uma das declarações mais angustiantes e profundas de toda a Bíblia. Deus meu, por que me desamparaste? Essas palavras expressam uma dor intensa e um sentimento de abandono que ecoa nos momentos mais difíceis da vida humana. Davi, ao escrever esse salmo, revelou sua aflição diante das circunstâncias adversas, mas ao mesmo tempo profetizou algo muito maior: o sofrimento do Messias na cruz. Quando Jesus pronunciou essa mesma frase durante sua crucificação, ele não apenas expressava sua dor física e espiritual, mas também cumpria o que havia sido profetizado séculos antes. Esse clamor demonstra que, na cruz, Cristo assumiu sobre si o pecado da humanidade, experimentando uma separação momentânea do Pai, algo que jamais havia ocorrido na eternidade. Esse grito não significa que Deus havia realmente abandonado seu filho, mas que naquele instante Jesus carregava o peso do pecado de toda a humanidade. O pecado separa o homem de Deus, e naquele momento Cristo sentiu o peso dessa separação em sua plenitude. Sua dor não era apenas física, mas também espiritual, pois ele estava pagando o preço pelos pecados da humanidade. No contexto do Salmo 22, esse desamparo inicial é seguido por uma reafirmação da confiança no Senhor. Davi reconhece que, apesar de sua angústia, Deus é santo e sempre esteve presente na história do seu povo. Esse mesmo padrão se repete na vida de Cristo. Após seu sofrimento e morte, veio a ressurreição, mostrando que Deus nunca o havia desamparado verdadeiramente. Esse versículo nos ensina que, mesmo nos momentos em que sentimos que Deus está distante, Ele continua presente. O aparente silêncio de Deus não significa abandono, mas sim um propósito maior em ação. Jesus, ao experimentar esse momento de solidão, tornou-se o intercessor perfeito para aqueles que passam por tribulações e sentem que suas orações não são ouvidas. O clamor de Cristo na cruz nos lembra que, por mais que passemos por tempos difíceis, há esperança. Assim como o Salmo 22 não termina em desespero, mas em vitória, nossa caminhada com Deus também nos conduz à redenção e ao reconhecimento de seu poder sobre todas as coisas. Essas palavras são familiares porque foram proferidas por Jesus na cruz. Davi, ao escrever esse salmo, expressava sua própria dor e solidão, mas sem saber, estava também profetizando sobre a agonia de Cristo, séculos depois. Ao longo dos primeiros versículos, o salmista descreve um sofrimento intenso. Sentimento de abandono por Deus, nos versículos 1 e 2, a zombaria dos inimigos, nos versículos 6 a 8, a extrema fraqueza física,
versículos 14 e 15, e o sofrimento causado por seus perseguidores, versículos 16 ao 18. Esses detalhes se cumpriram de maneira impressionante na crucificação. Os soldados romanos zombaram de Jesus, o cercaram, dividiram suas vestes e perfuraram suas mãos e pés. Esse nível de precisão em uma profecia escrita centenas de anos antes da crucificação demonstra a soberania de Deus. Ele sabia exatamente o que aconteceria e revelou isso através das palavras de Davi. O sofrimento de Cristo na cruz não foi um acidente da história, mas sim o cumprimento do plano divino. 2. O Salmo 22 e o reconhecimento do poder de Deus. A segunda metade do Salmo muda de tom. Depois de descrever um sofrimento profundo, Davi começa a exaltar o poder de Deus. Ele reconhece que o Senhor ouve os aflitos e os livra, pois não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Essa transição mostra que, apesar da aparente derrota, Deus tem um controle absoluto sobre a situação. No caso de Jesus, a cruz não foi o fim, mas sim o meio para a vitória final sobre o pecado e a morte. A partir do versículo 27, o salmista faz uma poderosa declaração profética. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão diante de ti. Aqui, vemos claramente que o sofrimento do Messias teria um propósito muito maior: levar todas as nações ao reconhecimento de Deus. Após a ressurreição de Cristo, a mensagem do Evangelho começou a se espalhar pelo mundo, cumprindo assim exatamente o que esse versículo profetizou. Hoje, mais de 2000 anos depois, milhões de pessoas de diferentes nações e línguas adoram a Deus por meio de Cristo. Isso nos ensina que o poder de Deus jamais poderá ser ignorado para sempre. O sofrimento do Messias foi um evento central na história da humanidade, e a verdade que ele revelou, tanto por meio de suas palavras quanto por meio de seu sacrifício, ressoa através dos séculos. A crucificação de Jesus não foi apenas um episódio de dor e injustiça, mas a maior demonstração do amor divino, um plano perfeito para a redenção da humanidade. Ainda que muitos tentem negar essa realidade ou minimizar sua importância, a verdade de Deus permanece inabalável. Mais cedo ou mais tarde, o mundo inteiro terá que reconhecer que Jesus é o Senhor e que seu sacrifício trouxe salvação para todos aqueles que o aceitarem. Desde a antiguidade, vemos que as pessoas frequentemente tentam apagar ou ignorar a existência de Deus. Impérios surgiram e caíram, governantes tentaram erradicar a fé, ideologias buscaram desacreditar a verdade bíblica, mas todas essas tentativas falharam. A história mostra que o poder de Deus continua a transformar vidas e a desafiar aqueles que insistem em ignorá-lo. Mesmo nos tempos mais sombrios, quando o mal parece prevalecer e a injustiça parece não ter fim, Deus continua governando. O Salmo 22 nos dá uma visão profética sobre a vinda de Cristo e sua missão redentora. Jesus, ao passar pela cruz, experimentou o sofrimento humano em sua máxima intensidade, mas esse sofrimento não foi em vão. Ele sabia que seu sacrifício abriria o caminho para que todos tivessem a presença de Deus. E por isso, toda a humanidade será confrontada com essa realidade. Cada pessoa,
independentemente de sua crença, terá que reconhecer a autoridade do Criador. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 9 ao 11, está escrito: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso significa que no final de todas as coisas, ninguém poderá negar quem ele é. Alguns farão isso com alegria e gratidão, pois aceitaram seu amor e sua salvação. Outros o farão com pesar, pois rejeitaram a verdade até o fim. Mas não haverá dúvidas, o poder de Deus será reconhecido por todos. A resistência do mundo em aceitar essa verdade não muda os planos divinos. Em diversas passagens da Bíblia, Deus mostra que ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Pode parecer que a iniquidade cresce e que o mal prospera sem consequências, mas isso não significa que Deus está inativo. Ele está aguardando o momento certo para agir, conforme o seu plano perfeito. Mesmo aqueles que hoje zombam da fé, que negam a existência de Deus e que rejeitam a sua palavra, um dia terão que encarar a realidade. O próprio Jesus enfrentou zombarias e desprezo durante sua vida aqui na terra. Foi traído, abandonado e crucificado por aqueles que não reconheceram a sua identidade. Mas depois da cruz veio a ressurreição e com ela a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Da mesma forma, o mundo pode tentar negar a Deus agora, mas chegará o dia em que todo olho o verá e toda língua confessará seu senhorio. O poder de Deus se manifestará de forma inquestionável, e aqueles que o rejeitaram lamentarão por não terem aceitado sua graça quando tiveram a oportunidade. O Salmo 22 nos lembra que Deus não esquece dos seus. Jesus suportou o abandono na cruz para que nós nunca precisássemos ser separados de Deus. Seu sacrifício abriu um caminho eterno de reconciliação, e essa verdade jamais poderá ser apagada. Por mais que o mundo tente esconder a luz de Cristo, a verdade continuará brilhando. E no tempo certo, o poder de Deus será reconhecido por toda a criação e seu nome será glorificado para sempre. 3. O cumprimento do Salmo 22 na vida de Jesus. O Salmo 22 contém detalhes impressionantes que apontam diretamente para a crucificação. Vamos analisar algumas dessas profecias e o seu cumprimento. Primeiro, o grito de abandono. Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, versículo 46. Jesus clama as mesmas palavras na cruz. Ponto 2. A zombaria dos inimigos. Em Salmo 22, versículos 7 e 8. Todos os que me veem zombam de mim. Em Mateus 27, 39 ao 43, os fariseus e soldados romanos zombam de Jesus. Ponto 3. A perfuração das mãos e dos pés, em Salmos 22, versículo 16. Transpassaram minhas mãos e meus pés. Em João 20, versículo 25 ao 27, está escrito: Jesus aparece ressuscitado e mostra as marcas dos cravos. Ponto 4. A divisão das vestes. Em Salmo 22, versículo 18. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa. Já em Mateus 27, 35, os soldados romanos lançam sortes sobre a túnica de Jesus.
Essas evidências mostram que Deus revelou seu plano redentor muito antes da crucificação acontecer. Isso não apenas confirma a autoridade das Escrituras, mas também demonstra que Deus governa a história com absoluto controle. O cumprimento dessas profecias é um testemunho do poder de Deus. Ele não apenas revelou o futuro através de Davi, mas garantiu que tudo acontecesse conforme o seu plano. 4. O reconhecimento universal do poder de Deus. A última parte do Salmo 22 fala sobre um futuro em que todas as nações reconhecerão a soberania de Deus. Pois do Senhor é o reino e ele domina entre as nações. Esse versículo aponta para o futuro reino messiânico, onde Cristo reinará sobre toda a terra. Em Filipenses 2, Paulo afirma que chegará o dia em que todo joelho se dobrará diante de Jesus, o reconhecendo como o Senhor. A mensagem do Salmo 22 é clara: o sofrimento do Messias resultaria no reconhecimento global do poder de Deus. Embora muitos ainda rejeitem essa verdade, as Escrituras deixam claro que um dia toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Conclusão: o Salmo 22 e a manifestação do poder de Deus. O Salmo 22 não é apenas um lamento de sofrimento, mas uma poderosa profecia que revela o plano redentor de Deus. A precisão dos detalhes sobre a crucificação escrita séculos antes de Cristo é uma evidência inegável do poder divino. Além disso, esse salmo não termina com a derrota, mas com a vitória. Ele nos ensina que o sofrimento do Messias traria salvação às nações que, no tempo certo, o mundo inteiro reconhecerá a soberania de Deus. Hoje, vivemos em um período onde muitos ainda ignoram ou rejeitam essa verdade. No entanto, a palavra de Deus é clara: seu poder será reconhecido. O sacrifício de Jesus não foi em vão, e a mensagem do Evangelho continua a transformar vidas ao redor do mundo. Diante dessa realidade, somos chamados a responder: reconheceremos o poder de Deus agora, enquanto há tempo para a salvação, ou esperaremos até que seja tarde demais? O Salmo 22 nos convida a confiar em Deus, pois Ele governa a história e cumprirá cada uma de suas promessas. O sofrimento não tem a palavra final, pois, assim como aconteceu com Cristo, a glória de Deus se manifestará para todo o mundo.